Pode iniciar, Sabine. Bhagavad Gita, capítulo 10. Não, era microfonia. Perdão, só um minutinho, por favor. Sabine? Oi. Agora só um segundinho, por gentileza. Vamos ter microfonia aqui. Tá. Pode dar sequência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti Shanti Shanti. Perdoe meu sânscrito. Capítulo 10, a opulência do absoluto, 10.1 e 10.2. Shri Bhagavan Uvaka Bhuya Eva Mahabaho Shrinu Me Paramam Vakaha Yateham Priyamanaya Vakshami Hita Kamyaya Name Vidhu Suraganaha Prabhavam Namaharshaya Aham Adirhi Devanam Maharshinyam Kasarvasaha. Tradução. Verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ouça novamente, ó Arjuna, de braços poderosos, porque você é meu amigo querido. Falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo que já lhe expliquei. Verso 2. Nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem a minha origem ou opulências, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Gratidão. Muito bem. Nós vamos fazer a dissertação para esses versos. Muito obrigado, Sabine, por ter nos conduzido no caminho dos mantras. Sabine, muito obrigado, por ter feito a leitura dos Lutas Védicas, e a todas as pessoas que vão assim, dar sequência aí na nossa sala dos mantras, nosso sadhana, nosso auspiciosíssimo sadhana, tão assim, rejuvenescedor, né? Saudável, prazeroso, quando é feito com consciência e concentração. Né? Muito bem, olha só. Eu vou entoar aqui o mantra inicial, mas inicialmente a gente pode pensar assim, quer ver? Eu vou fazer o mantra individualmente aqui, enquanto você faz, Sabine, novamente, a leitura dos versos na tradução apenas, tá? Por favor. Pode repetir novamente, Sabine? Acho que ela não deve ter ouvido. Tulasi, você está me ouvindo? Estou sim, Prabhu. Por favor, repita os versos na tradução, por gentileza. Sim, Prabhu. Um minutinho. Então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 10, verso 1. Tradução.
A suprema personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna, de braços poderosos, porque você é meu amigo querido. Falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo que já lhe expliquei. Hare Krishna. Agora, por favor, segundo verso. Verso 2. Tradução. Nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Hare Krishna. Para repetir, Prabhu? Então, tá tudo bem, tá ok. Olha, primeiramente eu gostaria de aproveitar, antes de falar sobre o assunto, me desculpar, né, novamente aí com todos vocês que ficaram aguardando a live. De ontem nós ficamos aqui, assim, meio que sem condições de fazer, né, a live que ia para ser feita da Páscoa, falando sobre, né, a relação, ok, de Jesus com o conhecimento védico, né, a cultura védica. Aí a gente, nós pegamos esse verso aí, o primeiro verso, onde Krishna fala que eu vou passar a ensinar agora um conhecimento que jamais foi explicado antes, um conhecimento supremo. Esse conhecimento é absolutamente confidencial. Depois ele vai dizer o seguinte: esse conhecimento, Arjuna, nem os semideuses, nem os sábios, nem a multidão de pensadores conhecem esse conhecimento. Esse conhecimento é exclusivo. Eu estou falando ele pessoalmente. E por conhecer esse conhecimento, você então, né, finalmente, compreenderá o Supremo e alcançará, né, a morada transcendental. Todos os sábios, todos os mestres, incluindo, né, os avatars, e dentre eles Jesus, Yeshua, é como se chama lá no original, todos eles são emanações do Criador, do Senhor Supremo. Uma coisa é você falar, eu sou enviado do meu Pai. Outra coisa é você dizer, a pessoa dizer, eu sou o Pai original que dou a semente. São duas coisas diferentes, ao mesmo tempo, que se combinam entre si. Tá? Jesus Cristo, assim como os rishis védicos, são chamados Shakti, Avesh, Avatars. Tá? Ou seja, Shakti, que significa que tem potência. Avesh, que significa vindo, dotado. Avatar, vindo. Né? Avatar quer dizer que entra, né, na nossa dimensão. Então, Shakti, Avesh, Avatar. Uma divindade, um semideus, né? Um rishi, uma expansão de Deus que entra na nossa dimensão com Shakti, com potência, ou seja, com autoridade delegada diretamente da pessoa suprema para executar uma função específica. Normalmente, essa função específica está relacionada com libertar as almas da condição da letargia e da ignorância, estabelecer a verdade, como foi dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? A verdade é que nós somos almas condicionadas, presas numa série de eventos conhecido como samsara, em que nós nascemos e renascemos constantemente. Então, conhecer essa verdade vai também nos permitir tomar decisões ou ter condições de nos libertar, né, dessa ignorância. Então, essa é a verdade suprema é aquela que nos liberta da condição de renascimentos e mortes. A verdade máxima não é saber se, né, se meus filhos passarão, não é, no concurso público, ou se finalmente eu conseguirei, sabe, aquela promoção no trabalho, ou se as minhas férias no final do ano vai dar certo. Essas verdades, elas são verdades, elas produzem felicidades para nós, não estou negando essas verdades,
Essas verdades fazem parte do nosso cotidiano de experiência, mas não é a verdade suprema. São verdades relativas, relativas à nossa felicidade local, à nossa felicidade individual, é a nossa compreensão humana. A felicidade suprema é aquela que, aliás, a verdade suprema é aquela que nos liberta da necessidade de renascer constantemente no samsara. A missão de Jesus nada mais é do que informar essa verdade. E ele o fazia de maneira bastante assim metafórica, né, com o uso de terminologias tais como parábolas, a fim de que esses conhecimentos também pudessem ser preservados para o futuro, que normalmente é o que, né, os avatares fazem. Eles plantam sementes que germinarão e produzirão frutos no futuro. Tá? E tanto o evento do aparecimento de Jesus, o Shakti Avatar, entre nós, né, bem como também o aparecimento dos demais rishis védicos entre nós, cumpre essa missão, que é a missão que é a missão original, essa missão original de elevar as almas, de iluminar as almas, de dar conhecimento às almas para que elas tenham condições de sair ou decidir por sair da ilusão, é a missão do Senhor Supremo. Essa missão originalmente é dele. Ele é o responsável geral por todas as almas. Ele é o Senhor de todas as almas. Então, ele é o responsável por todas elas. Porém, eventualmente, algumas dessas almas, elas evoluem a ponto de compreender a missão do Senhor Supremo. E quando elas compreendem integralmente, elas então passam a sentir também compaixão do Senhor Supremo, compaixão de Deus, compaixão da preocupação ou do sentimento que o Senhor Supremo tem em relação às almas que estão aprisionadas na escuridão da ignorância. Então, essas almas muito evoluídas são chamadas devas. E esses devas, então, voluntariamente decidem assumir avatars dentro da simulação, a fim de iluminar ou despertar essas almas para que transcendam as dimensões superiores e assim possam ser plenamente felizes, que é, na verdade, o destino das almas e o desejo delas, de ter plenitude, de felicidade. Então, o correto é estar num ambiente compatível com essa plenitude de felicidade e de prazer de existir, e o ambiente relativo não é favorável. Então, os rishis, ou os devas, entram nessa dimensão, dão essa informação e retornam aos seus pontos originais, aos seus locais de origem, tá? Que foi exatamente o que, né, aconteceu com Jesus. Porém, nós temos que, né, admitir essa diferença entre eles, entre Jesus e Krishna, em que Jesus pessoalmente admite publicamente e pessoalmente que eu fui enviado pelo Pai, o Pai que me enviou, o meu Pai que está no céu, a casa da morada, a morada do meu Pai, o meu Pai. Então, ele se referia ao Supremo como sendo o Pai, o Criador, o original. Aí nós temos Krishna, que se apresenta pessoalmente e diz: eu sou o Pai original, eu sou a semente original, eu sou a fonte original, eu sou o Senhor de toda a criação. E todos os semideuses, rishis, pensadores, todos eles recebem conhecimento de mim, recebem Shakti de mim, recebem informação de mim. E assim eles conseguem realizar a missão que, na verdade, é minha, porém, que desejam me ajudar. E esses que me auxiliam, que se preocupam comigo, que se interessam por mim, e que, apesar de que essa responsabilidade sendo unicamente minha, eles desejam me ajudar por compaixão das demais, então eles se tornam também senhores do meu coração, porque assim eles me conquistam. É assim que eles me controlam, através do amor que sentem por mim, da compaixão que sentem por mim, da ternura que sentem por mim, e automaticamente isso significa também compaixão e ternura por todas as almas, porque todas elas são expansões minhas, são minhas, né? O próprio Jesus nos ensinou, né, que nós, na medida em que nós temos amor pelos pequeninos, por aqueles que estão, né, fragilizados ou, enfim, que, sabe, precisam de auxílio ou de ajuda de alguma forma e estão, né, assim, predispostos a receberem auxílio, receberem ajuda. Então, todos aqueles que fazem isso pelos demais, todos aqueles que atuam por compaixão, todos aqueles que têm um pensamento altruísta, aqueles que evoluíram a ponto de enxergar outros ao redor de si,
Então, esses daí, na verdade, fazem diretamente por mim, ou fazem comigo, porque eu não sou diferente delas. No sentido geral, né, nós, enquanto almas, somos semelhantes, todas nós fazemos parte de uma rede única, então nós somos uma única espécie, né, uma única família, ou seja, somos almas, e assim temos essas variações aí de, sabe, de posicionamentos e até né, de expressão fisiológica ou biológica. Entretanto, todas nós somos partes de uma mesma rede enquanto almas. E essa é a função de todos os sábios, de todos os devas, né, de todos os deuses. E né, no caso aqui do segundo verso, como Krishna está falando, nenhum deles me conhece, literalmente. Todos eles, né, apesar de todos os esforços, não me conhece exatamente como eu sou. Então aí a gente pode, talvez assim, né, considerar uma observação relevante nesse contexto. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: bom, se Krishna está dizendo que ninguém conhece ele, que ninguém sabe, né, assim, tem informação sobre ele, e que ele é a fonte de tudo, então como é que nós podemos, Devananda, sabe, assim, manter no nosso coração, ou na nossa consciência, a esperança de conhecê-lo, já que ele está dizendo que ninguém o conhece? Possivelmente você também não deve conhecer, né, Devananda? Porque você deve estar enquadrado aí nesse grupo de rishis, representantes, sábios, porém, mas e aí como é que vai ficar isso daí agora, né? Agora abalou, agora magoou. Mas veja bem, olha só, mais para frente, porque a gente, né, nós estamos ainda no caminho, né? Mas logo mais aí à frente, ele vai dizer o seguinte, Krishna vai dizer o seguinte, é o verso que a Swamini leu agora nos versos akáshicos, nós temos ele dentro do nosso cardápio de versos relevantes, que são os versos akáshicos. E aí, nesse verso, ele vai dizer o seguinte: Tesham satatayuktaran bhajatan priti purvakam dhadami rujolgantam dyanamano payantite Tesham evanukam partanaham agyanajantamaha nashayami atma bhava estogyana dipena bhashwata. Então, ele vai dizer isso aí logo mais à frente, tá? Ele vai dizer o seguinte: ô Arjuna, embora ninguém me conheça, embora ninguém tenha condições de me conhecer, mesmo os grandes sábios e semideuses, eles não possam me conhecer, embora ninguém me conheça, como eu sou, para aqueles que se aproximam com amor e devoção, aqueles que têm compaixão de mim e também das outras entidades vivas, aqueles que não me invejam, aqueles que não têm inveja no coração, aqueles que são pacíficos, gentis, altruístas, corajosos, determinados, bondosos, inteligentes, artísticos, belos, perfumados, seres graciosos e que, ao mesmo tempo, me querem conhecer, eu dou a elas a inteligência, a sabedoria, o conhecimento pelo qual elas podem me conhecer, sim. Aí fica resolvido o problema. E para mostrar a minha gratidão, o meu amor, a minha inclinação para essas pessoas determinadas a conquistar o meu coração, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante dos meus conhecimentos toda a escuridão, dúvidas, incertezas, inseguranças, tudo que surge do contato com a ignorância. E assim, elas vêm a mim, me conhecem, me apreendem, me conquistam e tornam senhores do meu coração. Esses são os meus devotos queridos. Então, esse é Krishna, né? Inclusive, se você quiser fazer o paralelo, se você, né, quiser assim fazer uma relação, quem será esse Pai de Jesus que ele tanto falou, o Pai que me enviou, o Pai que está no céu? Esse é Krishna. Exatamente esse daí é Krishna. Então, se você quer essa relação de entendimento de quem é o Pai original, essa referência vai te ajudar, né, como um GPS para você poder se localizar aí nessa floresta de ignorância e de escuridão e se, sabe, assim, firmar os passos na direção de volta ao lar, de volta ao Supremo, ok? Muito bem, então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Namastê.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.